Nós falamos no início dessa série sobre o caminho de Emaús. Os discípulos estavam caminhando e tinham uma expectativa religiosa a respeito de quem Cristo era, e isso os impediu de reconhecerem que Cristo estava caminhando com eles. Depois nós vimos o caminho de Damasco. Paulo, nesse trajeto, ele tem a sua vida Opa, caiu um lenço aí, né? Paulo caminha nesse trajeto, tem a sua vida transformada, e o caminho, que é o trajeto da vida, nos dá a possibilidade de experimentarmos essa transformação. Na semana passada, a gente viu sobre o caminho do deserto, que é essa experiência inevitável a todos nós de enfrentarmos dificuldades, adversidades. Só que o deserto não é um lugar para estabelecermos morada. O deserto é um local de passagem. E a gente não pode permitir que o ressentimento, a amargura, a tristeza façam com que a gente construa alicerces nesse deserto. As 3 mensagens mostraram para a gente reflexões do Deus que caminha junto, do Deus que se revela nas dificuldades, do Deus que muda a nossa trajetória. E essa última mensagem diz respeito ao caminho da vida, futuro, da expectativa das coisas que vão acontecer. Eu estou atrelado a essa pergunta. Eu também reflito sobre isso. Como será os dias que virão, o caminho da vida? E aí eu quero ler com você o texto de João, capítulo 8, versículo 12, uma afirmação de Jesus. Alguns dizem ser uma promessa. Mas nesse texto aqui, há 2 eixos semânticos importantes. Eu quero que você preste bem atenção, porque é fundamental para a nossa compreensão a respeito dessa narrativa e dessa afirmação de Jesus. O primeiro eixo diz respeito à autodefinição de Jesus como sendo luz. E o segundo eixo é atrelar essa luz ao fato de segui-lo. Então nós temos aqui luz e discípulo, seguir a Jesus. Luz no sentido da revelação, luz no sentido aqui usado por Jesus como uma ilustração da cerimônia da festa dos candelabros, né, do ouro, para simbolizar a coluna de fogo. Lembra que nós falamos sobre isso na semana passada? Jesus faz essa alusão da luz como aquela luz do fogo que cuidou do povo durante a noite, aqueceu, mas que também guiou o povo durante a noite para que o povo continuasse caminhando. E quando Jesus diz, aquele que me segue, só para a gente entender o texto, ele também se refere ao conceito de discipulado. É uma clara alusão à relação de discípulo que ele quer estabelecer com a gente. E o texto diz assim: de novo, Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Muita gente lê esse texto e apenas tem como ênfase essa afirmação: eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Mas esse conceito está atrelado ao fato de seguirmos a Jesus, de tê-lo como nosso mestre e nós, consequentemente, sermos seus discípulos. Então, há um binômio aqui, há 2 eixos semânticos: a luz e o discipulado. A luz que ilumina, como uma alusão a essa revelação de Deus no Êxodo, essa luz que traz proteção, cuidado, mas também direção, mas a afirmação atrelada ao fato de seguirmos a Jesus, de sermos seus discípulos. Ok? Diante disso, desse texto, a gente pode considerar 3 coisas importantes, 3 lições. Primeiro, na caminhada da vida, Jesus é o nosso referencial e modelo de vida. Parece óbvio isso. Nós estamos numa igreja cristã, protestante, evangélica, e um pastor precisa dizer que Jesus é o nosso modelo de vida. Por que tem que dizer isso? Porque os nossos maiores erros acontecem nas coisas óbvias. A gente se esquece que não é o pastor, não é o líder, não é a denominação, não é a instituição, mas o nosso referencial de vida é o próprio Cristo. Nesses últimos 14 anos que eu tenho como pastor, é muito comum a gente lidar com a expectativa de pessoas que esperam da gente a perfeição, que olham para a gente, eles até cobram que a gente se torne uma pessoa perfeita. Mas é preciso a gente relembrar que quem é o nosso modelo, quem é a nossa referência, é o próprio Cristo.
Embora os referenciais da vida sejam importantes, pai, mãe, marido, esposa, filhos, líderes, profissionais, fazem parte de uma relação madura estabelecer essas referências, que a psicologia vai chamar de arquétipos positivos, mas na fé cristã, quem é o nosso modelo é o próprio Cristo. Quem é o nosso referencial, quem é o nosso paradigma é Jesus. É Ele que nós estabelecemos como alvo na caminhada da vida. Nesse trajeto da existência, para quem eu olho? Para Cristo. Para quem eu tenho como modelo diante das decisões, das circunstâncias? O próprio Cristo. A maneira que Ele se comportava, a maneira que Ele se relacionava, como Ele tratava as pessoas, seus atos de amor, de justiça, de acolhimento, de graça. A gente tem que entender que, embora isso seja óbvio, é preciso resgatar na caminhada que nós olhamos para Jesus, para Ele. E quando Ele atrela a sua luz, a sua direção, a segui-lo, é porque esse convite se estabelece por Cristo ser aquele a quem Ele nos conduz, o nosso mestre. Se a gente olhar para esse texto apenas pelo fato histórico, Jesus era um rabino judeu, seguido por discípulos judeus. O que era esperado do discípulo? Ser como o rabino, aprender como o rabino. Ser discípulo nesse texto é reproduzir, através das minhas atitudes, do meu exemplo, aquele que eu sigo, Jesus. Interessante que havia um ditado judaico que dizia o seguinte: que você fique coberto pela poeira do seu rabino. Porque os rabinos, eles seguiam à frente e os seus discípulos iam atrás. E à medida que o rabino caminhava, aquela poeira que era levantada, a Palestina é uma terra seca, era projetada nos seus seguidores, nos seus discípulos. Então aquela poeira era impregnada nas suas roupas, que isso faria, inclusive era como se eles fossem identificados como seguidores e discípulos de um rabi. O que isso significa para mim e para a sua vida? Que a gente precisa olhar para Jesus e ter as marcas de Cristo na nossa vida. Francis Chan diz o seguinte: ser um discípulo de Jesus significa que estamos sendo transformados à sua imagem. A gente olha para Jesus. Eu digo isso porque eu não sou um pai perfeito, não sou um marido perfeito, não sou um filho perfeito. E às vezes eu preciso estabelecer que eu não sou esse paradigma. E que eu olho para Cristo e para Jesus como você. Eu sempre brinco que a nossa igreja tem crescido nesses últimos anos e que constantemente eu preciso furar a bexiga de algumas pessoas que têm uma expectativa muito alta em relação a mim e qualquer outro líder que sobe aqui. E é preciso, às vezes, a gente ter uma reflexão como essa para fazer esse apontamento para aquele que nós seguimos e que se estabelece como um paradigma para a nossa vida, Jesus. Porque se você me seguir, você vai se frustrar. Se você estabelecer que um líder, que alguém é a pessoa perfeita, a chance de você errar na caminhada da vida é grande. Porque nós olhamos para Jesus. Nós olhamos para aquele que é o nosso referencial. Eu não sei as dúvidas que surgem na sua vida. Eu não sei os problemas que muitas vezes vêm sobre você e que fazem com que você tenha dúvida de direção, para qual caminho. O que a gente faz com a fé cristã? A gente olha para Jesus e a partir de Cristo, do seu modelo de vida, das suas atitudes, nós estabelecemos o nosso comportamento. O discípulo é aquele que reflete a imagem de Cristo na sua própria existência. O discípulo é aquele que no caminho, no trajeto, entende que o seu objetivo é seguir a Cristo, olhar para Jesus. A segunda consideração desse texto, que está atrelada ao conceito de discipulado, diz o seguinte: na caminhada da vida, somos aprendizes. Cristo é o nosso modelo, Jesus é o nosso paradigma, nosso referencial de vida, e nós nos colocamos como aqueles que aprendem. A palavra discípulo aqui é a palavra mantano, significa aprendiz, aluno. O caminho da vida é o caminho do discipulado. A Bíblia faz um correlato. A vida é essa escola do discípulo,
Por isso que o caminho deve nos ensinar, pois o próprio Jesus nos ensina no caminho. Então, nessa trajetória da vida, a gente tem que aprender. Nessa caminhada da existência, a gente tem que se colocar como aqueles que são aprendizes. Eugene Peterson diz o seguinte: 2 denominações bíblicas para as pessoas de fé: discípulo e peregrino. Enquanto a gente caminha, a gente aprende. Enquanto a gente vive, a gente aprende. Agora, deixa eu fazer algumas perguntas para você. Não se sinta ofendido, porque elas valem para mim. Ok? Primeira, as experiências da tua vida te ensinaram? Você tem aprendido com a caminhada da sua existência? Muitos de nós se tornam rígidos, inflexíveis e não aprendem com tudo que já viveram ou experimentaram. É impressionante a nossa incapacidade de aprender com a vida. A gente se torna rígido, a gente não olha para a vida e aprende. Você quer ver uma coisa? O que mostra isso é o fato de nós cometermos os mesmos erros e repetirmos os mesmos hábitos. Isso comprova que nós não estamos aprendendo com todas as experiências que nós estamos passando. A gente vive sem ter a percepção de que o caminho é uma escola. De que nesse trajeto da existência, há coisa para aprender. Quem tem filho pequeno se vê sempre nessa situação de aprender coisas que você nunca imaginou que você tem que aprender. Ou a gente se fecha para isso, ou a gente se abre para a possibilidade de aprender com eles. Quando eu falo do Enzo, nesses 11 anos, 4.017 dias, eu pensei em algumas coisas que ele me ensinou e que esses 11 anos de luta a gente passou. Ontem a Aline estava conversando, a gente estava lembrando, né, há 11 anos atrás, alguns quilos a menos, muitos quilos a menos, como a gente era, toda a nossa expectativa, entrando no hospital, a gente nem imaginava tudo que a gente ia viver, essa montanha-russa que foi a nossa vida. E a gente começou a pensar o que a gente aprendeu, se valeu a pena, o que a gente traz no coração. E aqui eu quero elencar algumas coisas que eu aprendi. Aprendi que tudo o que a gente vive é menos importante do que a família. Estava cortando o cabelo sexta-feira passada, a Aline ligou: corre que tem que chamar a ambulância. Pulei da cadeira, saí correndo. O mais importante é a família. Para o mundo, por causa dele. Segundo, pode ter qualquer tipo de problema, de discussão, trabalho, enfrentamento, atender quem eu atendo, visitar. Quando eu chego para casa, eu não consigo levar isso para dentro da minha casa. Parece que quando estou perto dele, as coisas se dissolvem. Tudo fica pequeno, perto da experiência de tê-lo com a gente. Então, essa é uma das sensações interessantes. Às vezes eu saio de reuniões, de trabalho, tem pessoas que querem abalar a gente, tem algumas pessoas que conseguem, né? Vem, deixa eu dizer uma coisa para você, não consegue, porque quando chega em casa, ele é maior do que tudo se dissipa. Terceira coisa que a gente aprendeu a viver um dia de cada vez, não consumido pela angústia, mas grato pelo presente, por isso nós contamos dias e não anos. A gente aprendeu que nessa caminhada, a gente nunca pode estar sozinho, sempre existem pessoas, amigos, como vários que estão aqui e outros que talvez estejam me ouvindo, que já caminharam, choraram, estenderam a mão, nos acolheram. Nós aprendemos isso, que amigos são fundamentais, que a família é importante. Nós aprendemos que sempre existem pessoas que passam por problemas maiores do que o nosso. Eu posso ficar aqui talvez horas dizendo para você tudo o que o Enzo nos ensinou. Gostar de galinha pintadinha, de desenhos e mais desenhos, Mundo de Bita e outros que nem lembro aqui mais. A vida deve nos ensinar. Cuidado para que você não perca essa oportunidade. O que o caminho da vida te ensina? O que o caminho, o trajeto ensina a você? Seu caráter, sua personalidade, suas opiniões, seus pensamentos, seus valores, o que a vida te ensina? Cuidado, porque se você não aprende, você repete as mesmas coisas,
bate cabeça, se envolve nos mesmos relacionamentos, nas mesmas oportunidades e repete constantemente os mesmos erros, porque não aprende. A gente que é pai vive insistentemente dizendo para os filhos: não faça isso, não faça isso. Alguns dias atrás, um amigo que era da igreja disse: Caio, existem coisas que os nossos filhos não vão aprender com a gente perto, vão aprender com a gente longe. Interessante ele dizer isso, porque é exatamente isso, a percepção de que a vida nos ensina e ela trata de nós. Cuidado, para que você não se enrijeça e se torne uma pessoa inflexível e não aprenda, teimoso, teimosa, e não olhe para aquilo que Deus quer fazer com você no caminho. Agora, há também aqueles que se colocam como professores. Se há um grupo de pessoas rígidas e que não têm essa percepção de aprenderem, há também aqueles que se colocam como professores e não como aprendizes. Aliás, a nossa cultura atual, ela tem essa enfermidade. Todo mundo hoje quer ensinar, né? A pessoa começa a fazer uma dieta, emagrece, já consegue ensinar toda a dieta, não é assim? A pessoa tem um filho, já dá um curso sobre educação, maternidade, educação, com tudo. A nossa cultura hoje, ela é assim, uma experiência basta para que ela ensine. Isso é uma das características da pós-verdade. A pós-verdade torna a minha experiência verdade para os outros. E isso é muito ruim, que nós temos hoje, com todo respeito, não se sinta ofendido, nós temos hoje a cultura do coach. O que é isso? É muita gente ensinando e pouca gente aprendendo. É muita gente querendo ensinar os outros e pouca gente querendo aprender. Nós vemos uma crise, mais professores e menos aprendizes. E o que o discipulado nos propõe é que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender. Eugene Peterson diz assim: tudo é temporário no caminho. As lutas, as lágrimas, as alegrias da vitória, mas o caminho é permanente. E nesse caminho é que nós temos a escola do discipulado. Nesse trajeto, aprenda a se tornar uma pessoa madura, responsável, a olhar para as coisas e aprender, para que você não repita as mesmas atitudes nocivas e não aprenda com a vida. Interessante que eu encontro com pessoas que constantemente repetem os mesmos ciclos de problemas, de conflitos, e têm essa falta de percepção de que são aprendizes e que não aprenderam com tudo que passaram. Terceira e última consideração. Aqui nós falamos do eixo do discipulado. Agora o eixo da promessa. No eixo da promessa, na caminhada da vida, ele vai à frente. Preste bem atenção. Olhe para mim aqui um pouquinho. Na caminhada da vida, ele vai à frente. Qual que é a diferença de segui-lo? A diferença de segui-lo é que na relação de discipulado, Cristo está à nossa frente. E ele estando à nossa frente, e aqui o termo luz se refere à revelação do seu amor, mas também à direção, à orientação que as pessoas precisam diante da caminhada da vida, nós temos aquele Deus que se estabelece como luz do mundo através de Cristo. Ao caminharmos como seus discípulos, teremos a luz e a condução sobre as nossas vidas. A orientação, e talvez aqui a gente tenha pessoas confusas, inseguras quanto ao futuro, e eu sou uma delas. Como que vai ser o futuro? Uma coisa eu sei, Deus está indo à frente, iluminando o nosso caminho. Aqueles que o seguem, aqueles que têm Cristo como modelo, como alvo, olham para essa luz e têm nela a referência, o abrigo e a segurança. Lá em casa, a gente tem uma situação, acho que todos os pais passam, né, uma faixa etária, num período. Os meninos não gostam de escuro, né? Então você tem que pegar lá uma luz acesa de algum cômodo, ou uma luz de LED na tomada, para você iluminar, né? Eles não gostam de escuro. E às vezes é muito comum
durante a madrugada, a gente levanta, vai no banheiro, alguém apaga. Só que a gente adulto nem percebe, de repente a gente escuta, pai, mãe, né? A luz. Aí levanta, vai lá, acende a luz. Porque a luz traz a segurança, traz a convicção de que há um cuidado sobre a gente, há uma proteção. E quando Cristo fala de luz, ele fala dessa orientação. Tim Keller diz exatamente a compreensão do que Cristo quer dizer com esse texto. O mundo é um lugar escuro e que jamais encontraremos o caminho ou enxergaremos a realidade a menos que Cristo, que Jesus, seja a nossa luz. Eu sei que alguns aqui se sentem assim. Como que vai ser? Para que caminho eu vou? Esquerda, direita, acelero, vou devagar? O que eu faço? A promessa de Cristo que ao segui-lo, a luz nos conduz, que Ele vai à nossa frente, iluminando os nossos passos e o nosso caminho. Pastor, como que vai ser o futuro do meu filho, do meu casamento, da minha saúde, do meu trabalho? Queridos, eu não sei. Eu tenho as mesmas perguntas que você, mas uma coisa eu sei. Ele vai à frente. E quando Ele vai à frente, iluminando os nossos caminhos, eu tenho a certeza de que Ele está presente na nossa vida. Não sei mais quantos dias, não sei mais quantas semanas, mas eu sei que Ele vai à nossa frente. Talvez há também o grupo de pessoas que querem, de uma forma empreendedora, vou usar um termo da cultura atual, irem na garra, na vontade, peitando a escuridão. E quando você faz isso, você erra, você fere pessoas, você machuca pessoas, porque uma pessoa sem direção, uma pessoa confusa, ela tem a probabilidade de se ferir, de se decepcionar, de se frustrar e de machucar aqueles que vêm atrás. Quando uma pessoa caminha no escuro, existem pessoas que vêm atrás dela e que também vão errar como ela. Por isso que é necessário seguirmos a Cristo, porque ao seguirmos a Cristo, a luz que vai à frente nos orienta para a sua vontade e para a sua direção. Eu quero terminar com uma frase do Max Lucado, que diz assim: Ele promete um foco de luz em seus pés, e não uma bola de cristal. Ah, como a gente queria saber o que vai acontecer. Ler o livro pela última página, assistir o último episódio da série, mas na vida não é assim. Nós não sabemos o amanhã, basta nos saber que Deus nos conduz. E é isso que nos dá segurança. É isso que nos faz descansar. Se a gente segue pessoas, referenciais que podem falhar, a chance de nós errarmos o caminho como eles é grande. Mas se nós seguimos a Cristo, nós entendemos o processo de discipulado, a luz vai nos conduzir. A luz vai nos iluminar para que o caminho seja correto. Eu quero orar com você. Quero pedir que os seus medos e as suas preocupações, assim como a minha e da minha esposa, no dia de alegria, de gratidão, mas também no dia de fé, para que Deus nos proporcione o seu cuidado, para que Deus nos acompanhe diante do caminho. Eu gostaria de chegar aqui e dizer assim: olha, o seu caminho é de vitória, o seu caminho é asfaltado, não vai haver pedágio, alta velocidade. Dizer que Deus iria preparar coisas espetaculares para você, mas se eu fizesse isso, você sairia daqui feliz comigo, mas eu iria te guiar pelo escuro, porque a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que Cristo é a luz, e independentemente daquilo que a gente possa viver ou enfrentar, de escolhas pessoais ou não, Cristo está adiante, e essa é a sua promessa para aqueles que o seguem. Pastor, tenho uma dúvida, aliás é uma das perguntas que eu mais ouço. Pastor, como eu sei
se aquilo é para a minha vida. Eu sempre respondo o seguinte: primeiro, antes de você saber, ore para que Deus vá adiante. Para que, independentemente da sua escolha, o propósito dele se cumpra sobre a sua vida. Segundo, Deus não traz confusão. A vontade dele é perfeita e agradável. E uma das coisas que a Bíblia diz a respeito do caminho que nos dá direção é a paz de Cristo. Se você está em dúvida em relação a alguma coisa, seu coração não está em paz, é porque não é o caminho correto. Porque a paz de Cristo, a Bíblia diz, é o árbitro em nossos corações. E quando eu estou em paz, com a paz de Cristo, eu posso entender que nesse caminho, Ele vai adiante. Eu quero orar com você. Feche teus olhos. O caminho pode ser curto, longo, mas nós seguimos a Jesus. Nós olhamos para Ele. Nós seguimos a Cristo. Eu estou ao seu lado, caminhando, olhando para Ele. Nós olhamos para Cristo. Olhamos para Jesus. E ao olharmos para Ele, nós nos tornamos aprendizes da vida. Nós olhamos para tudo que nós já passamos e aprendemos. Aprendemos como Ele cuida de nós, como Ele nos ensina através das suas atitudes, daquilo que a palavra nos diz. Nosso caráter é transformado, a imagem dele é forjada em nós, formada na nossa vida. E diante do futuro nós temos a certeza de que a luz vai à frente. Que independentemente daquilo que possa acontecer ou não, o Senhor vai à nossa frente. Pai, o Senhor conhece os nossos medos, as nossas angústias, as nossas preocupações. E sabe, ó Deus, que essa palavra precisa inundar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente. A gente olha para tantas pessoas, para tantos referenciais. A gente olha para a vida do outro, deseja a vida do outro e se esquece de olhar para o Senhor, olhar para Cristo, olhar para o Senhor como nosso mestre. Ó Deus, nos ensina na caminhada da vida, molda o nosso caráter, o nosso comportamento, os nossos valores, as nossas opiniões. E Senhor, guia os nossos passos com a Tua luz. Vai à frente, iluminando nosso caminho. Por mais difícil que seja, que a Tua presença nos acompanhe e a certeza de que o Senhor vai adiante. Aqueça os nossos corações. Aqueça a nossa vida. Que Teu Santo Espírito, ó Deus, seja derramado sobre pessoas que estão aqui hoje e que precisam dessa promessa, a promessa da Tua presença, mas que elas também compreendam o compromisso individual de seguirmos o Senhor como discípulos de Cristo. É a minha oração, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.